Então, o que eu quis trazer aqui é alguns pontos nessa discussão de formulação de políticas públicas, que não tem novidade nenhuma, é só, eu acho, nesse sentido de avançar um pouco na sistematização das questões para a gente chegar a ter uma proposta boa de capacitação de conselheiros. Então, na formulação de políticas públicas, a primeira questão que se coloca é você ter clareza do problema que a política pretende enfrentar, né? Então, e aqui já começam os nossos problemas, né? Que a economia solidária é aquele bicho estranho, né? Que tem aquela história dos ceguinhos que ficam apalpando um elefante, né? Então um apalpa a perna, aí diz que aquilo é um poste enorme, outra apalpa a tromba, diz que aquilo ali é uma mangueira de apagar incêndio, né? E por aí vai. Então, a economia solidária, qual é o problema? Qual é o problema da economia solidária, né? Então, a clareza sobre qual é o problema que uma política pública voltada para a economia solidária deve enfrentar, e essa clareza ela vem sendo conquistada, né? Então, a gente tem com esses processos coletivos desses anos todos, das duas conferências, particularmente, né? Vem trazendo mais clareza para a gente, mas mesmo assim existem dúvidas, né? Ele estava falando agora ontem, né, quando a gente conversou, do Valmor. O Valmor veio aqui com aquela energia que ele é peculiar. O Valmor, a economia solidária como política de desenvolvimento, né? Aí eu concordo com você. Eu disse, a economia solidária ainda não é uma política de desenvolvimento, é uma política de direito. Só nessa questão dessa visão já muda radicalmente a identificação de qual é o problema a ser enfrentado, né? E, então, essa é uma primeira questão, quer dizer, o formulador da política, seja o ente público lá, o gestor público, seja a sociedade, o movimento que vai formular e ter uma iniciativa de proposição de política pública, ele tem que buscar, em primeiro lugar, ter clareza sobre qual é o problema que precisa ser enfrentado com os recursos públicos, né? Através de políticas públicas. Bom, formulando o mais claro possível o problema ou os problemas a serem enfrentados, então se requer diagnóstico, a gente pode botar aspas aqui, mas uma explicação da situação, né? Tem o problema, então Rita falou assim, eu tenho claro qual é o problema, né, Rita, lá? 1.609.000 jovens acima de 15 anos, jovens adultos acima de 15 anos, analfabetos. Esse é o meu problema, né? E agora eu vou partir do diagnóstico. Como é que está? Qual é essa realidade em cada dos 189 municípios, né, do Ceará? O Rita, eu sou amigo do Maurício, que é o secretário de junto lá. Ai, meu Deus! Está demitido amanhã, Rita. Você falando lá, eu só pensando no Maurício. Mas é boa gente. Você é boa gente, mas ele é o desafetado, não está mais passando. Eu vou conversar com ele. A vez não falou nada de mal dele. Então, mas aí está lá, a Rita lá, trabalhando no diagnóstico da situação municipal. O município tem uma visão geral do Estado, certo? Então, tem um trabalho de você, a partir do problema, tudo bem, o problema é esse, eu declaro que essa situação me é indesejável, esse é o meu problema que eu pretendo enfrentar, e como é que ele aparece, né? Quais são as causas, como é que ele está no momento, né? E a partir então você define os objetivos. Isso não tem novidade nenhuma, né? Só pontuando a sequência lógica do raciocínio da gente. E o que devem, quer dizer, os passos que a gente deve naturalmente percorrer para chegar até a formulação da política.
Agora, como todos os outros materiais, isso aqui a gente vai deixar aí, né? Então vocês vão receber, vai ser disponibilizado, não precisa copiar, né? Então, até chegar à definição dos objetivos, geralmente uma política envolve também estabelecimento de regras, né? Quer dizer, minimamente, no caso da economia solidária, quem são os beneficiários, quem pode ser habilitados ao acesso àquela política, né? E aí, daí então, a proposição de programas e ações, tendo uma visão de estratégia, né? Quer dizer, do diagnóstico para a estratégia, né? É uma via de mão dupla, né? Você, no teu diagnóstico, definição de objetivo, você já vai começar a pensar de que maneira eu vou buscar alcançar esses objetivos, e aí passa aqui então pelas ações que estão subordinadas à estratégia que você formulou, né? Então essa, quer dizer, toda política pública minimamente, se pretenda minimamente consistente, né? Não seja só visando uma proposta eleitoreira, coisa do gênero, ela deve envolver, tanto como possível, de forma consistente, esses elementos, né? Então, você estando lá, chegando à fase da proposição dos programas, você tem as minhas ações. Programa é o conjunto de ações, né? O conjunto de ações voltada para o atingimento de um objetivo, ações da mesma natureza, objetivos próximos, a gente junta tudo num negócio que se chama programa, que são esses conjuntos de ações, né? No governo federal, essa nomenclatura de programa, eu acho que ser generalizado, essa tecnologia de programa envolve um conjunto de ações que é um elemento menor de iniciativas. E aí as ações, você tem que prever os recursos, né? Os vários tipos de recursos, os produtos e os resultados. Às vezes a gente se confunde produtos e resultados, mas é interessante essa distinção, porque o produto por exemplo, no caso, vamos pegar o exemplo da educação, né? O produto é curso, né? Você ofereceu o curso, aquilo é o teu produto. Agora, qual é o resultado daquele produto, né? O produto você constrói uma coisa fácil de mensurar, você tem tantas aulas, de tais matérias, etc, tantas pessoas, esse foi o teu produto. Agora, qual é o resultado? Né? Então, na economia solidária, né, a gente tem lá as ações, os produtos a gente pode, isso aqui é um produto, né, no caso da ação de formação, do CEFES Nacional, né, esse seminário. Agora, qual é o resultado? E aí vem aquela questão que a gente já falou desde a quarta-feira, já foi conversado, tendo uma clareza do produto a ser produzido, obtido, os resultados esperados, aí são resultados esperados. Então a gente traça metas e, para a gente poder ser consequente, se a gente tem metas, a gente precisa ter os indicadores na formulação da política, previamente, né? Quais são os indicadores que a gente vai ter para quê? Para poder monitorar e avaliar. Foi aquela discussão que já foi feita, monitorar e avaliar, né? Então, quem trabalhou com ONG, né? Na década de 90, foi quando eu tive essa experiência com a SEDAG, a gente começou a enfrentar, a gente estava com uma grande parte dos recursos eram de agências internacionais de apoio, né? E essas agências internacionais começaram a vir pesado com a história da avaliação, né? Indicadores de resultado, aquela coisa toda, né? E a gente teve que ser obrigado, e no início houve muita chiadeira da nossa parte, né? Como é que a gente vai ter indicadores, como é que a gente vai avaliar trabalho de formação, né?
Mas com o tempo a gente percebeu que isso era importante para a gente se esforçar para ter clareza, né, de indicadores de avaliação, inclusive outras metodologias de avaliação foram sendo desenvolvidas, porque se a gente não tem, e aí a gente tem que ver, o movimento, geralmente, o movimento não gosta muito disso não, né? Ela gosta de reivindica recursos, né, públicos, e não gosta muito de prestar conta, assim, no sentido de, não, eu faço o meu trabalho aqui, agora esse negócio de resultado não tem que... Né? Nossa, quem é gestor, quem está do outro lado do balcão, pena com isso, né? Por quê? Por que é importante? Porque a questão dos recursos públicos é uma disputa, né? Eles não são infindáveis, não são ilimitados. É uma disputa política, social, de grupos na sociedade disputando, porque se vai recurso para a economia solidária, pode faltar para a EJA, não é verdade? Então, as necessidades são muito grandes, então é importante que a gente possa mostrar resultado, que a gente possa ter como defender, com base nos resultados das nossas ações, os recursos públicos que foram alocados lá e pedir mais recursos, e querer mais e poder justificar, né? Então, essa discussão do monitoramento e avaliação, indicadores, é uma coisa que é importante a gente ir incorporando na nossa visão de política e de ações e dos resultados que a gente se pretende atingir, né? Então, aí eu vou entrar aqui um pouco na particularidade de quem está formulando a política, né? Essa política. Então, nós estamos falando de conselho, né? Então, a dinâmica de funcionamento do conselho, ela depende de quê? Depende de disponibilidade. Ela depende de disponibilidade de informações, né? Se você não tiver informações, você vai ficar falando do cobrinho, né? Informações assim boas, né? Consistentes, informações válidas, né? Então, para um conselho é essa coisa de ter as informações, quanto melhores elas forem, mais consistente a discussão de um conselho, a capacidade de processamento. Isso depende de você eventualmente ter um apoio de gente que possa digerir essas informações, mas também da qualidade dos integrantes do conselho poderem processar essas informações e transformar a informação em conhecimento, em argumento, né? A qualidade do debate, capacidade de formulação de propostas, né? E a qualidade do processo deliberativo propositivo. Lá em Santa Catarina, a companheira falou lá, né? A qualidade do processo deliberativo propositivo está começando a melhorar, né? Superando aquele trauma inicial lá do trauma de origem do conselho, né? Então, se você tem um processo deliberativo propositivo muito conflituado, né? Isso pode, por uma razão ou outra. Eu tive uma experiência, eu trabalhava quando eu estava no DIES, eu passei um tempo trabalhando na Escola Sindical 7 de Outubro, lá de Belo Horizonte, montando um programa de planejamento sindical, e aí teve um congresso da CUT, foi em 91, e foi muito conflituado o congresso, e a maioria que se fez na diretoria executiva da CUT nacional era de uma pessoa. E saindo do congresso que houve conflito bravo mesmo, então estava difícil o funcionamento da diretoria executiva. E aí eles nos convocaram então para desenvolver o processo de planejamento estratégico para a diretoria nacional da CUT. E aí, com a metodologia que a gente estava trabalhando, e aí foi lá no Cajamar, 3 dias numa primeira fase, depois 15 dias depois, mais 2 dias. O Gilberto Carvalho, que hoje é o secretário-geral da presidência, era o diretor do Cajamar, do Instituto Cajamar, né? E
o menino Miguel Rosseto, que foi ministro da área da diretoria, e o Pelúcio, toda essa turma. Muito engraçado a gente tinha todas as dinâmicas, né, de integração. Eu tenho as fotos até hoje desse povo todo brincando de rodas, né, se abraçando. Então foi um negócio assim, o processo de planejamento criou, e com os recursos metodológicos e dos psicólogos que tinham na escola sindical, né, criou uma forma de integração que tinha uma menina lá na diretoria da CUT, que o Meneghelli, que era o presidente na época, eles, no primeiro dia, eles não se olhavam, eles passavam um pelo lado do outro, viravam o rosto e tal, né? E no terceiro dia eles estavam já saindo, se abraçando, isso aí é uma coisa subjetiva, etc., mas que nos processos coletivos, organizativos, é muito importante. Então, a gente tem que estar atento. Então, o trabalho que a companhia está fazendo lá, né, de buscar aproximação com os artesãos e tudo mais, realmente é importante, porque senão não avança, fica mais barreiras assim. Então a gente tem que também, a resultante dessa discussão, dessa capacidade de formulação de propostas, mas depende dessa qualidade desse processo, né? E também depende da gente ter isso, recurso de apoio, né? Infraestrutura, recurso administrativo e técnico. Aí a gente entra em dois outros fatores que influenciam, né, essa história toda, no caso dos conselhos, né, que é o seguinte: a efetividade de um conselho, ele depende muito desses dois fatores, do projeto político do governo, né, porque a gente não pode escamotear isso, quer dizer, um conselho de política pública, se estiver trabalhando num ambiente político hostil, em que a política é hegemônica no município, no estado, onde for, onde estiver sediado aquele conselho, o projeto político hegemônico lá for hostil, vai ser difícil, vai passar 4 anos aí no deserto, né? Mas então depende disso, a gente tem que ter clareza disso, né? Então, a questão de um apoio efetivo, a capacidade técnica e administrativa do próprio governo, que também o governo pode ter um projeto político legal, mas pode ser carente de recurso técnico administrativo, de formulação, né? Quantos municípios do Brasil não acessam os recursos federais porque não tem capacidade de elaboração do projeto? Não é verdade? Então, eu estou pensando na minha aposentadoria e acho que uma coisa legal para fazer como aposentado, além de alguns projetos de estudo, desenvolver uma consultoria nessa coisa de elaboração de projeto para acessar recurso federal, né? E também desenvolver uma formação de gestores municipais nesse campo, né? Porque eu tive um conhecimento aqui em Pirenópolis, que é um município aqui de Goiás, pertinho do DF. Pirenópolis é um município histórico, bonito, colonial, né? Município turístico. Então, a Secretaria Municipal lá é de Turismo e Cultura. Aí esse prefeito atual, agora, ele resolveu separar as duas secretarias porque, como o turismo é o carro-chefe do município, então a Secretaria de Turismo e Cultura só tratava de turismo, né? Então ele resolveu separar, deixar a cultura de alguns recursos. Aí ele chamou um rapaz para ser o secretário, o rapaz muito bom, ele conseguiu o recurso de duas moças, isso funciona, né? E quando ela acessar os recursos do Ministério da Cultura e começou a participar dos editais e acessar os recursos e começou a ter ações de cultura, como novamente a Rita falou aqui. Em vez de fazer as ações na sede do município, começou a fazer nos distritos, né? Onde estava a cultura autêntica e tradicional do município, e fazendo coisas muito interessantes. Mas só com isso, só com 2 moças, ele qualificou, deu um treinamento para acessar os editais, formular os projetos e encaminhar para o Ministério da Cultura. Então depende dessa capacidade técnica administrativa do município, né? Então depende, evidentemente, de recursos financeiros, e aí aquilo que o companheiro do Espírito Santo estava falando,
do processo legislativo orçamentário, né? DPA, LPO, LOA, as emendas, aí se tem orçamento participativo ou não tem. Então depende, quer dizer, isso aqui depende de qual é a realidade mais favorável ou menos favorável desse processo legislativo que se encontra no município, né? No legislativo orçamentário, para que a gente possa ter acesso aos recursos orçamentários de forma consistente, né? E também depende, além do projeto político, depende da sustentação na sociedade, né? Evidente. A capacidade de articulação, no caso nosso, da economia social do movimento na sociedade, os empreendimentos, o apoio que os empreendimentos estejam dando aos conselheiros, né? As associações de articulação com sindicatos, partidos, igrejas, meios de comunicação, etc. Né? Então, se a gente tem um espaço dentro desse projeto político do governo, alguns recursos que o município tenha, e a gente tenha uma sustentação, o conselho tem uma sustentação na sociedade, né? Então a gente começa a ter condições políticas, né, de avançar. E aí voltando atrás do anterior, e aí essa história da qualidade do processo do conselho, ela tem espaço para avançar e eventualmente depende de qualificação, capacitação, né, da gente ter acesso a informações, recursos, e aí a política nacional pode, com a coisa da formação, pode vir a trazer para a gente. Então, é uma coisa que eu estava fazendo parênteses aqui, que é que eu falei do atores, da sustentação da que a gente está chamando aqui da proposta Ecosol, né? Que é porque quando a gente fala de uma ação, né? Uma ação de uma entidade, a gente faz o planejamento de ações daquela entidade, a gente pensa quem é o ator ali que está planejando, né? É a diretoria daquela entidade, ele tem uma certa unidade, né? Agora, no caso de um conselho, não é um ator, né? São atores que estão ali, mesmo do gestor público, os governos, a nossa colega está lá, ela é do PCdoB, está no prefeito do PP, né? Está lá por uma circunstância, uma conjuntura política, né? Com seu projeto político, e aquilo ali é uma concertação, né? Uma concertação, uma fusão de interesse, etc. Então são atores. O conselho, por definição, é um espaço de diversidade de atores. E no caso, a gente pode dizer assim, grosso modo, que teria dois grandes blocos, né? Os atores da sociedade civil, do movimento, no caso da comunidade solidária, os atores gestores públicos, né? Então, quem é que sustenta uma proposta autêntica de desenvolvimento da economia solidária, né? Então, os atores do movimento têm que se consertar entre si, porque não é fácil, né? A gente sabe disso, tem muitas visões diferentes, né? Então, tem que ter um esforço de concertação para, junto, enquanto sociedade, buscar um diálogo com o outro lado, que é da gestão pública, que também não é uma coisa uniforme, né? A gente sabe que não é uniforme. Então, a gente tem que ter toda uma estratégia política ali, se fortalece com uns, contra outros, etc. Então, toda essa dimensão política, da articulação política, naquele... Você volta lá para aquele... Nesse diagnóstico, quando a gente fala, é importante a gente ter clareza que a gente tem que ter um diagnóstico político também da situação política do município, do conselho, da situação, né? A caracterização, a realidade política para poder formular essas estratégias, né? Seria um cenário, né? Hein? Seria um cenário, né? Eu falei diagnóstico, até falei entre aspas, não é hora. Um cenário. Qual é a realidade que a gente está, a situação, né? Ter uma boa análise da situação em que a gente está imerso, né? E aí eu estava pensando, né? Aqui eu trouxe, isso aqui já foi falado diversas vezes aqui com a Gabriela, a Gilane, o Almor, eu não assisti, mas imagino. Isso aqui são esse texto aqui,
daí nesse próximo, eu tirei de um boletim desse mercado de trabalho do IPEA, que é uma avaliação da Senais a respeito da segunda conferência. É um balanço que a Senais fez, o povo da Senais fez, a respeito dos resultados da segunda conferência. Então, eu tirei desse texto lá e só transcrevi aqui os grandes desafios para o futuro próximo. Eu trouxe isso aqui, né, para ficar repetindo, né? Vocês não estão careca, tem gente com cabelo aí, mas então, já conhece isso quase de cor, né? Primeiro desafio, a estruturação da política pública tratada, plano permanente do Estado, aí com esses elementos, reconhecimento do elemento econômico, a questão do marco legal, o acesso ao conhecimento, a educação, formação, assessoramento e tecnologias sociais, que é embaixo, crédito, né? Aqueles acessos, né? Mecanismos de comercialização e a questão do Fundo Nacional de Economia Solidária e do Sistema do Sistema Nacional, segundo o desafio do Sistema Nacional de Economia Solidária. Isso vocês conhecem. Então, por que eu trouxe isso aqui? Né? Não quer fundo, ele quer o quê agora? Não quer um fundo. Ele disse que a discussão de se todo conceito tem que estar vinculado a um fundo já está em questão, porque muitas vezes interessa mais, como por exemplo, a segurança ambiental, ao invés de um fundo específico para a segurança ambiental, poder fazer uma assistência na gestão de todo o recurso voltado para a segurança ambiental que tivesse sendo alocado. É a tipificação. É a tipificação dela, da economia solidária como política de desenvolvimento ou como política de direito. Se tu entende como política de direito, tu concebe a existência do fundo. Se tu tipifica ela como uma política de desenvolvimento, ela é transversal e ela perpassa outras políticas. Tem que ter cacife, né? É isso. Para entrar nessa. Agora, isso aqui é resolução da segunda conferência, né? Na conferência, o que saiu foi Isso não foi. Já está anunciando que não é o fundo. Próxima tempestade. Exatamente. A gente vai se preparar para as argumentações. O próximo embate na terceira conferência será esse. Estamos lá. Mas eu quis trazer esse resumo aí, no seguinte sentido. Na minha compreensão, isso aqui, uma visão nacional, né? A questão a nível nacional. Agora, é um quadro de referência, né? Esse resultado da segunda conferência é um quadro de referência muito bom para a gente pensar como é que essa perspectiva se coloca no nosso local, no nosso município, no nosso estado. Para a gente pensar a nossa formulação de política pública no estado referenciada a esse quadro nacional. Né? Então, como é que essas questões, essas propostas, esses objetivos, essas necessidades, como é que elas estão colocadas no nosso espaço, né? No nosso estado, no nosso município, e aí então fazer as adaptações necessárias, mas ter esse quadro de referência nacional, porque você fica com uma lógica única, né? Quer dizer, com todas as diferenças e tal, mas um quadro de referência conceitual, programático, unificado, né? A partir de todo o processo da segunda conferência. Isso aí é um acúmulo do movimento de anos e de várias regiões, de vários espaços. Certo? Então, é nesse sentido que eu acho que esse quadro de referência dos resultados da segunda conferência deve ser trabalhado, estudado, não é ficar lá, bom, chegamos a essas coisas, isso aí é uma pauta nacional, né? E vamos esperar que o Conselho Nacional, que o povo da Senais, seja exitoso nessa história. Não é isso, quer dizer, ele é uma proposta programática nacional, mas capaz de servir de
ajudar no enquadramento da nossa perspectiva, nos auxiliar no entendimento de como é que os desafios da economia solidária estão colocados no nosso espaço.